Muito bom dia, cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o engenheiro Gabriel Sousa, o engenheiro Nuno Mendes, o Dr. Ricardo Emílio e o engenheiro Joaquim Sá, a representação das três entidades hoje presentes para esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos dar início à mesma, passo a dar nota de como ela vai funcionar, a apresentação do requerimento, 3 minutos por parte do Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento, a intervenção inicial dos requeridos, 10 minutos cada uma das entidades para poder fazer a intervenção inicial, depois a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e os grupos e depois uma resposta global dos requeridos de até 12 minutos cada. Portanto, é esta a grelha da audição. Dando início à mesma, eu solicito ao Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente ao Sr. Deputado Paulo Muniz, que possa fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Gabriel Sousa e a equipe que o acompanha. E, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD suscitou este conjunto de audições no quadro dos planos de desenvolvimento e investimento nas redes de distribuição de gás e naquilo que deve ser o escrutínio que a Assembleia da República deve fazer sobre planos que vêm determinar a nossa reconfiguração energética no quadro do país, o impacto que isto tem na economia, o impacto que tem nos consumidores, nos clientes individuais e no nosso alinhamento estratégico enquanto país com aquilo que são as orientações da União Europeia em matéria de transição verde, energética e justa. Nós entendemos desde a primeira hora que o escrutínio da Assembleia da República e a própria auscultação naquilo que foi a consulta pública que está subjacente ao processo não devem ser meros formalismos regimentais, mas devem ser contributos essenciais para que nós possamos emitir um parecer que seguramente, no quadro da decisão do Governo, será atendido, considerado e relevado. E neste sentido, há uma primeira nota que nós também gostaríamos de realçar com a nossa iniciativa, que foi o evidenciar que este é o primeiro ciclo de planeamento sobre esta matéria desde 2018. E um dos problemas que o PSD desde sempre tem apontado a um conjunto de governos deste país é a falta de planeamento e é algo que nos diferencia de um conjunto de países que, por esta razão e por terem este planeamento, conseguem investimentos ajustados, rentabilizam aquilo que são os investimentos nas suas infraestruturas fundamentais e permitem que os investidores, os operadores e os próprios reguladores tenham uma visão clara ao longo do período a que corresponde este planeamento do que é que vai acontecer, sem prejuízo daquilo que é intempestivo no negócio. E por isso nós agradecemos também a vossa presença aqui e estamos convictos que o vosso contributo será absolutamente crucial naquilo que vai ser a nossa avaliação e naquilo que é o contributo para a nossa capacidade de avaliação deste plano e a emissão da nossa opinião, naturalmente, e dos demais grupos políticos. Isto finalizo dizendo que esta é a prova cabal que nós entendemos que o país precisa de planeamento, que o país precisa de discussão franca técnica, que ela não se substitui à decisão política, mas a decisão política com base em interesses mais ou menos claros, em modas do momento, sem uma linha estrutural, uma espinha dorsal orientadora, é uma marca de governos que nos antecederam, mas não é seguramente a do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao engenheiro Gabriel Sousa, em nome de um dos operadores da Rede Nacional de Distribuição, Grupo Solano. Tem até 10 minutos. Muito obrigado e muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu creio que circulou a apresentação que temos. De toda a forma, vou sintetizar nos 10 minutos aquilo que nos parecem ser as principais mensagens. Em jeito de sumário, neste slide 2, dar nota que a sustentabilidade do Sistema Nacional de Gás
está na sua evolução histórica e naquilo que hoje em dia permite termos um sistema de gás sólido, equilibrado e útil para a economia do país, está associado a uma solução de continuidade, sem soluções disruptivas, sem soluções de cortes dramáticos como aqueles que temos em cima da mesa como reflexão do regulador perante aquilo que foi a proposta apresentada pelos operadores de redes. Receamos que cortes drásticos, disruptivos e soluções nunca antes testadas possam ter um impacto severo na infraestrutura do sistema de gás e naquilo que é um sistema energético equilibrado. Não podemos, não devemos pensar no Sistema Nacional de Gás sem pensar naquilo que é o desenvolvimento dos gases renováveis. Um potencial importante que existe em Portugal, com um forte foco na oportunidade do biometano e que também, como já referido, se insere naquilo que é a estratégia de descarbonização da Europa, nomeadamente com os mecanismos do REPowerEU, onde existe uma forte ambição de produção de biometano nos diversos países, com uma solução de coesão territorial, desenvolvimento de energia verde em território nacional, com tecnologia madura e com muito menor ou sem dependência, seja tecnológica, seja de importação de outros países. Feita esta introdução, eu gostava de realçar que a Fluena apresenta-se, gera 9 das 11 distribuidoras de gás que atuam em Portugal, mas nós estamos a falar, no caso do Grupo Fluena, não podemos perder de vista que são 9 planos de investimento, 9 distribuidoras com diferenças significativas de norte a sul de Portugal. Umas muito grandes, talvez as maiores do país, como a Lisboa Gás ou a Lusitânia Gás em volume, e outras talvez as mais pequenas do país, como a Pax Gás. Portanto, é um grupo que tem estas 9 distribuidoras. No slide 5, uma reflexão histórica que eu procurei fazer tão breve quanto possível. Portugal tem uma infraestrutura de gás a mais moderna da Europa. Tem 30 anos, há 30 anos que temos gás em Portugal, e que surgiu essencialmente com o propósito de servir a produção de eletricidade e a indústria nacional, permitindo que a indústria utilizasse menos fuel óleo, menos GPL, descarbonizando e ganhando competitividade com a redução das faturas. Não devemos esquecer que este ativo serviu não só este objetivo, mas serviu também a ligação de mais de 1 milhão de famílias, o segmento residencial, e permitindo redução da fatura energética, aumento do conforto, aumento da segurança e da qualidade de vida das pessoas. Temos, por isso, um ativo, conforme eu já disse, sólido, equilibrado, estável, moderno e pronto para fazer face ao seu contributo na descarbonização da energia do país. No slide 6, eu procurei ser breve no quadro que vemos do lado direito e chamava a atenção para aquilo que está assinalado nas diferentes queijos com a cor verde. A cor verde representa o segmento residencial, as famílias. E a primeiro círculo demonstra claramente que mais de, 99% dos clientes abastecidos pelo sistema de gás são as famílias, são as casas. No entanto, no quadro do meio, no círculo do meio, podemos ver que cerca de 80%, mais de 80% do volume que esta infraestrutura distribui é para a indústria, é para a atividade económica. No terceiro quadro, do lado direito, o que vemos é que o sistema residencial, os clientes residenciais, suportam cerca de 58% dos custos deste sistema. E, portanto, ter uma solução de optar por desligar ou considerar a remoção do segmento residencial terá seguramente um impacto muito forte naquilo que é o equilíbrio do sistema e com impacto direto na economia e na indústria nacional. Ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que este contributo das famílias para um sistema que é equilibrado não deixa de estar associado, ainda assim, à solução mais económica para a fatura das famílias portuguesas. E por isso eu chamava a atenção neste slide que Portugal, no seu caminho da descarbonização, tem um flagelo que nos parece enorme e que está por resolver. Se temos cerca de 1,5, 1,6 milhões de famílias que hoje em dia utilizam gás natural, Portugal ainda terá cerca de qualquer coisa como 2,5 milhões de consumidores que utilizam GPL. E GPL, que será seguramente uma fatura mais elevada,
com mais emissões. E, portanto, parece-nos muito oportuno considerar o contributo do sistema de gás para descarbonizar a utilização de GPL com redução de emissões e com redução da fatura ao mesmo tempo. Feita esta introdução, daria uma nota sobre a forma como a Fluene olhou para os planos de investimento, os 9 planos de investimento das suas 9 distribuidoras. Estamos a falar de um plano de cerca de 194 milhões de euros e eu chamava a atenção para aquilo que é a maior rúbrica, cerca de 48%, que é destinado ao desenvolvimento de negócio que visa essencialmente saturar as redes existentes. Aquilo que estamos a fazer nas 9 distribuidoras é maximizar, otimizar o investimento que já está feito. Onde existe rede, vamos maximizar a utilização dessa rede, porque é um ativo de todos nós, de todos os portugueses, e se for mais utilizado, será mais eficiente e com redução das faturas para todos os clientes. Darei nota também que a estratégia de investimento que a Fluene tem seguido nas suas 9 distribuidoras permite que a base de ativos reduza cerca de 5% desde 2024 até 2029. Essencialmente porque as amortizações destes ativos são superiores ao programa de investimento anual. Isto, por si só, já contribui para que exista uma redução das tarifas. O mapa apresenta exatamente um foco naquilo que é o desenvolvimento de negócio das 9 distribuidoras que a Fluene gera. E apesar de termos a Lisboa Gás ou a Lusitânia Gás, que em termos de número de clientes e de volumes serão as maiores, o peso em termos de investimento é relativamente residual, porque o foco é exatamente saturar as redes que já estão construídas e que já existem, maximizando os seus consumos. Procurámos, na reflexão depois da proposta de redução de investimentos, procurámos ajustar essencialmente em função do período de tempo. E por isso fizemos uma redução de cerca de 8% nos períodos de 2025 e 2026, ajustando depois para 2027, 2029, o deslocamento de alguns investimentos que estavam identificados. Isto traduz-se numa proposta que nos parece, de facto, um compromisso com a sustentabilidade do sistema de gás que verificamos na história e é assim que continuamos a olhar para o futuro. Não podemos deixar de partilhar também que estamos em outubro de 2025 e, na presente data, considerando as obrigações inerentes ao caráter de serviço público da atividade das nossas distribuidoras, os investimentos de 2025, estritamente alinhados com a proposta que aqui apresentamos, estão executados, como poderão considerar, e 2026 estão, em grande parte, contratualizados. Dar uma perspectiva exatamente sobre o impacto destes 9 planos de investimentos da Fluene ao longo do tempo. E se pegarmos numa base de 10,19 euros por megawatt-hora para o ano 2024, o que vemos é que o desenvolvimento destes investimentos em 2029 coloca-nos numa tarifa de cerca de 10,46 euros por megawatt-hora, um acréscimo médio anual de 0,52%. Mais uma vez, uma base de ativos em que as amortizações são superiores aos investimentos e o investimento é essencialmente direcionado para ligar consumo ao sistema. Mais consumo no sistema permite um sistema mais bem utilizado, mais económico e mais eficiente. Por último, uma preocupação ainda no contexto dos PDIRD, conforme eu referi, uma abordagem disruptiva, nunca testada, nunca vista em termos de abordagem à redução de investimentos, preocupa-nos, será excessivamente disruptivo para o sistema de gás, com consequências muito severas na operação das empresas. Pensamos que a apresentação de planos de investimento de 2 em 2 anos, e o PDIRD 2026, que será apresentado dentro de alguns meses, vai versar sobre o período 27 em diante, é sempre uma boa solução para ajustar a trajetória face àquilo que poderá ser o desenvolvimento, seja de consumos, seja da produção e utilização de gases renováveis. Mas deixava também uma palavra, quando olhamos para este gráfico, o primeiro semestre de 2023, 24 e 25, na utilização das redes de distribuição, os consumos das redes de distribuição, é estável. Portanto, aquilo que é uma quebra acentuada do consumo de gás poderá vir a existir, mas não é aquilo que temos na presente data. Procurarei ser breve sobre um ângulo que, conforme eu dizia no início, nos parece incontornável. A infraestrutura de gás não é mais uma infraestrutura para levar energia a clientes.
É também uma infraestrutura para receber energia verde produzida no nosso setor agropecuário, produzida no nosso setor dos resíduos sólidos urbanos. Uma solução de biometano que resolve problemas de resíduos no nosso país, gerando energia verde no nosso país, coesão territorial, porque estes projetos são desenvolvidos de norte a sul nas diversas regiões, e reduzindo as importações e a nossa dependência tecnológica. É urgente avançarmos com o plano de ação de biometano. Os números indicam, e diversos estudos apontam, para que Portugal pode chegar a 2050 com cerca de 60% do consumo de gás substituído por biometano. Volto a referir, energia verde produzida no nosso território. Naturalmente, para que isso aconteça, é essencial que sejam aprovados, que sejam definidos os incentivos e as medidas regulatórias e económicas para que o biometano seja uma realidade em Portugal com tanto sucesso como noutros países da Europa. O estudo dos incentivos aponta para soluções que são razoavelmente óbvias e eu partilhava só uma nota. Um dos temas que é claro é a partilha de custos na ligação de um produtor. Os países com maior sucesso, França, Itália, Dinamarca, têm este mecanismo na sua regulamentação. Um estudo feito em conjunto com a consultora Roland Berger aponta para que, se tivermos uma comparticipação dos produtores de cerca de 80% no custo de uma ligação, para os 50 projetos que nos permitem chegar a 2030 com 2,7 terawatt-horas, que é a ambição do plano de ação de biometano, terá um impacto na tarifa que não chega a 2% do aumento do custo para as famílias. O biometano é uma solução real, só uma nota. Em Leiria temos um contrato assinado com um projeto da Génia que aproveita exatamente as suiniculturas para substituir o consumo com 40% do consumo do concelho de Leiria. Em resumo, deixar esta nota que o regulador seguramente emitiu um parecer técnico, mas é ao Governo, no exercício da sua competência política, que cabe fazer as decisões estratégicas sobre um setor tão nevrálgico e tão importante para a economia como o setor da energia. Muito obrigado pela vossa atenção. Consideramos que é absolutamente vital manter o Sistema Nacional de Gás vivo e é urgente a sua descarbonização. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Engenheiro Nuno Fitas Mendes, da Rede Portugás Distribuição S.A. Tem até 10 minutos com a devida tolerância, mas queria que não esticasse muito para não haver depois atraso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos receberem. Efetivamente, estes momentos de escrutínio são para nós importantes. O último plano de investimento aprovado foi em 2018, cobria o período de 19 a 23. Em 24 solicitamos uma aprovação autónoma dos nossos investimentos, portanto não temos até hoje €1 investido que não tivesse sido aprovado, mas efetivamente estes momentos de escrutínio são para nós importantes porque nos permitem também mostrar como planeamos e como atuamos. Dar também a nota de que sempre ao longo deste tempo fomos fazendo planos de 2 em 2 anos e, portanto, eles existem, são exercícios densos, ou seja, nada nestas empresas é feito sem que haja um período longo de planeamento. A Portugás é uma empresa pertencente ao Grupo REN, portanto, a REN Portugás pertence ao TSO português e trabalha em 29 municípios da zona norte litoral do país, nos distritos de Porto Braga e Viana do Castelo, e apresenta um plano de investimento para 25-29 que aposta na resiliência e na continuidade do negócio, na descarbonização e na digitalização dos ativos e na sustentabilidade do Sistema Nacional de Gás. Vamos tentar demonstrar ao longo desta apresentação de que os investimentos de 111 milhões de euros que propomos para os próximos 5 anos, contando já com 2025, prevêem isso. Portanto, a Portugás tem hoje uma operação estável, com mais de 75 mil operações por ano. É uma empresa que tem quase 410 mil pontos de abastecimento, o que representa cerca de 1,2 milhões de pessoas abastecidas por gás natural, hoje gás natural. Tem uma rede de 6 mil quilómetros e evita, em termos de emissões de CO2, face a combustíveis mais poluentes, cerca de 300 milhões de toneladas, 300 mil toneladas de CO2. Para termos uma ideia de quanto é que isto vale, isto é o equivalente a cerca de 300 estádios de futebol com automóveis fuel. E, portanto, gasolina, gasóleo, como lhe quiserem chamar. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que esta alternativa, dentro dos combustíveis fósseis, sendo ainda assim a que menos polui, permite hoje uma poupança já efetiva que fez com que nos últimos 30 anos se conseguisse descarbonizar o setor industrial em Portugal. E, portanto, a descarbonização não é para nós uma palavra nova,
é algo com que a empresa já nasceu na sua gênese e foi isso que permitiu, por exemplo, que a indústria deixasse de utilizar em Portugal NAFTA. Estamos a falar de uma área de concessão com 1.250.000 fogos, dos quais nós já chegamos a 478.000, e temos cerca de 59% das freguesias abastecidas. Somos certificados em 6 sistemas de gestão: ambiente, qualidade, segurança, inovação, continuidade de negócios e gestão de ativos. Esta última, em particular, é muito relevante porque é isso que nos dá a certeza de quando propomos um plano de investimentos que ele a seguir vai ser corretamente não só executado, mas como explorado. Em termos de qualidade de serviço, não somos nós que os dizemos, isto, eu peço desculpa, ao longe vê-se mal, mas nós estamos aqui a falar de dados de qualidade de serviço que o regulador publica. Todo o setor do gás, em termos de indicadores de qualidade de serviço, é muito bom, ou seja, nós temos índices de fiabilidade e de interrupção próximo dos 0%. Em termos de perdas, desde que o gás sai do terminal de Sines até que chega ao cliente final, estamos a falar virtualmente 0% de perdas. Portanto, é um sistema extremamente resiliente. E dar aqui uma nota. Quem é que nós abastecemos, por exemplo, como clientes prioritários? Como clientes prioritários, nós estamos a falar de estabelecimentos de ensino básico, estabelecimentos hospitalares, forças de segurança, bombeiros, clientes considerados prioritários, instalações de segurança nacional, instalações penitenciárias, proteção civil, para além de todos os clientes que nós costumamos considerar consumidores finais. Ou seja, nós não estamos a falar de um vetor energético que não seja relevante no país. Falamos de um setor energético, e, portanto, se considerarmos que temos 2 fundamentais, o Sistema Nacional de Eletricidade e o Sistema Nacional de Gás, o Sistema Nacional de Gás chega a cerca de 50% dos consumos em Portugal. E, portanto, é disto que estamos a falar quando falamos de Sistema Nacional de Gás. Os montantes que estamos a propor no nosso plano ascendem a 111 milhões de euros, obedecem a um conjunto de critérios que temos de respeitar, que vão desde diretivas do Parlamento Europeu, a Lei de Bases do setor do Sistema Nacional de Gás, Estratégia Nacional de Energia e Clima, Europeia de Energia e Clima, o PNEC, o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, a Estratégia Nacional de Longo Prazo, ou seja, nós temos uma miríade de legislação, de regulamentos, de diretivas que temos de cumprir e temos de garantir que estes planos de investimento cumprem com essas diretivas. O que estamos a propor no gráfico em baixo trata-se é um investimento de 22 milhões de euros, grosso modo 22 milhões de euros ao ano, 111 milhões no seu total. Uma nota sobre como é que a Portgás trabalha. A Portgás não investe sem antes ter aferido no terreno a apetecibilidade pelo produto. E, portanto, antes de se investir €1 no terreno, nós fazemos uma angariação comercial, uma prospecção comercial para verificar se existe apetecibilidade. Existindo apetecibilidade, constrói-se. Essa apetecibilidade obedece a critérios mínimos de rentabilidade que nós demonstramos nos nossos planos. Hoje, como disse, das freguesias que abastecemos, nós abastecemos hoje cerca de 60% das freguesias, portanto, ainda há muita coisa para fazer, mas há, sobretudo, que densificar as freguesias existentes. Estudos internacionais, quando olham para Portugal como um caso de sucesso na energia, também olham para o gás natural e para as redes de gás natural. E são todos unânimes, a maior parte dos estudos a nível internacional é unânime hoje a considerar que Portugal o que tem de fazer, como país da União Europeia, é utilizar uma rede moderna que tem, descarbonizá-la e mantê-la ao serviço, porque é um investimento que está em período de vida útil e é recente e é dos mais jovens a nível europeu. E estes planos permitem fazer isso. Portanto, a nossa ideia é, em Portugal, um sistema energético equilibrado é a melhor opção para o futuro do país e, neste caso, das regiões onde estas distribuidoras operam. Foco do plano de investimentos. Em termos gráficos, é este o nosso plano de investimentos. Nós estamos apostados, sobretudo, em 3 eixos: qualidade de serviço e sustentabilidade via crescimento. Sobre crescimento, uma nota. Nós estamos a falar de redes. Do ponto de vista de investigação operacional, redes são sempre a melhor opção. Sejam redes viárias, redes ferroviárias, redes marítimas, é sempre o melhor percurso para chegar do ponto A ao ponto B são as redes. A rede de gás é uma rede e, portanto, do nosso ponto de vista, contribui para a resiliência do sistema energético como um todo. Aquilo que nós propomos neste plano, para além da continuidade do negócio normal, é uma componente forte de preparação destas infraestruturas para a injeção, seja de biometano, seja de hidrogénio, e a descarbonização total da infraestrutura para que possamos receber estes novos gases.
Uma nota. Nós não produzimos estes gases. A nossa função é garantir ao mercado que temos a capacidade técnica e tecnológica para termos uma infraestrutura que permite descarbonizar, fazer chegar este gás descarbonizado, esta energia renovável aos clientes. Estamos a falar de captar cerca de 30 mil clientes, conseguir aumentar a energia veiculada em cerca de meio tera. A Portgás hoje veicula cerca de 5,7 teras e construir cerca de 300 km de rede, para além, sobretudo, como disse o meu colega, densificar as redes existentes. Sobre redução de emissões, nós assinamos um protocolo para a redução e para controlo dos níveis de metano na atmosfera. Fizemos-lo junto à Organização das Nações Unidas. Temos um compromisso, temos um roadmap para a descarbonização da infraestrutura, estamos a segui-lo e estamos neste momento muito bem classificados nas nossas iniciativas. Já pedimos ao Governo português autorização para veicular até 20% e até 100% de hidrogénio nas nossas redes. E já estamos hoje preparados para biometano. Isto já não são iniciativas que há 5 anos falávamos de perspectiva, hoje isto já é real. Temos instalações de biometano preparadas para entrar em funcionamento. Posso dar um exemplo porque é público, da Ambisousa, na zona de Paredes Penafiel. A unidade está preparada para injetar. Hidrogénio, vamos ter em dezembro, janeiro, já pilotos que vão abranger dezenas de milhares de clientes na zona de Braga. E, sobretudo, mais importante, estes planos, para além disto, cumprem com obrigações da lei de base e do contrato de concessão. Ou seja, há matérias nestes planos sobre as quais nós não temos opção. Nós temos de cumprir a lei. Nos contratos de concessão, nós somos obrigados a promover a solução gás natural. E, para além disso, de acordo com a lei que foi alterada em 2020, somos também obrigados a promovê-lo, garantindo a injeção de gases renováveis. Estes planos são para atingir esses objetivos. Sobre sustentabilidade, o regulador emite parecer sobre as nossas propostas. Dar-vos nota que, no caso da Portgás, uma das coisas que o regulador diz é que estes operadores não deveriam investir mais, em média, do que investiram nos últimos 5 anos. Pois bem, dizer-vos, no caso da Portgás, nós fizemos uma revisão ao nosso plano de 125 milhões de euros para 111 milhões de euros, e é o que está ali naquelas linhas a tracejado, e, portanto, nós estamos abaixo daquilo que foi pedido pelo regulador. Uma nota fundamental. O regulador, no seu parecer, página 105, se quiserem consultar, diz que, se estes planos forem integralmente implementados e propagados até 2040 com os mesmos níveis de investimento, isto fará crescer a fatura nos consumidores finais 0,2% ao ano. O que isto quer dizer é que um consumidor de gás, se utilizar gás natural ou gás renovável conforme ele for sendo injetado, terá, se admitirmos uma inflação de 1,5%, um aumento de poder de compra de cerca de 1,3 pontos percentuais ano. Repito, o regulador, no seu parecer, analisa e diz que é este o incremento expectável se estes investimentos forem propagados até 2040. Note-se que este plano só vai até 2029. Sobre o peso das redes, o meu colega já falou. Nós estamos a falar do peso das redes na fatura do cliente final, vale 13%. O gás vale 76% a 80%. Portanto, não são as infraestruturas que fazem aumentar o preço ao consumidor final. Estudos também que fazemos, neste caso, este é um estudo que fizemos com a KPMG para avaliarmos quanto daquilo que retemos entregamos à sociedade. O fator é multiplicado por 10, ou seja, por cada euro retido, nós conseguimos demonstrar que entregamos cerca de 10 euros à sociedade. Temos um papel histórico, desde que o setor foi criado, avaliado em cerca de 500 milhões de euros entregues anualmente com as reduções de preços que foram verificadas. Contribuímos para o PIB nacional cerca de 200 milhões de euros por ano. Chegamos a 29 municípios e, face a outras alternativas para olhar para o sistema energético, estamos a falar de uma poupança de 2 mil milhões de euros, conseguindo manter estes dois sistemas energéticos a funcionar de forma harmoniosa. Mais uma vez, eletricidade e gás. Importância das redes de gás. Este é um outro estudo feito pela Associação Portuguesa dos Industriais da Energia e da Engenharia. A conclusão, isto foi um estudo feito por essa associação, feito pela consultora Ernst & Young, e na prática o que ele diz é
a transição energética suportada em 2 vetores energéticos é melhor do que apenas em um. Não retirar a possibilidade de escolha ao consumidor final é também importante. E termino dizendo que do lado direito, se formos avaliar a nível da União Europeia, os cálculos apontam para 527 mil milhões de euros de sobreinvestimento se decidirmos ter apenas uma rede, neste caso, a rede elétrica, e, portanto, a convivência entre 2 redes poupará 527 mil milhões de euros. No caso, a projeção para Portugal, destes 527 milhões de euros, são 9 mil milhões. No caso da Portgás, isto representa 2 mil milhões naquela área de concessão. E peço desculpa se excedi o tempo. Terminei. Muito obrigado. Com a mesma tolerância, dou agora a palavra ao Dr. Ricardo Emílio, da Sonorgás. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito obrigado por esta iniciativa. Eu, como os meus colegas, queria valorizar a vossa disponibilidade para algo que já era pedido há muito tempo e ficamos muito agradecidos por tal. A Sonorgás é mais um operador de rede de distribuição. É um operador de rede de distribuição distinto das empresas que acabaram de falar, porque o modelo jurídico é um modelo de licenças regionais. Não é um modelo de concessões, é um modelo de licenças regionais, enfim, com exceção da Floen, porque a Floen também tem 11 licenças. E, enfim, o legislador à data entendeu que o Sistema Nacional de Gás necessitava de se expandir para áreas, enfim, de menos fluxo populacional, e o que entendeu foi criar modelos simples de licença, concursáveis, e tudo aconteceu com procedimentos concursais, e digamos que o modelo de desenvolvimento das nossas redes assenta num investimento inicial, que são as UAGs, Unidades Autónomas de Gás, e a partir daquelas UAGs nós desenvolvemos a rede, uma rede delimitada pelas licenças regionais que há pouco enunciava. 2 datas importantes: a Sonorgás nasceu em 2004, em 2022 foi adquirida por um fundo inglês, o Icon Infrastructures, que se dedica à aquisição de ativos que permitem, que desenvolvem investimentos regionais e que são ativos que podem ser descarbonizados. Uns key facts sobre a Sonorgás: enfim, somos o maior operador de AGs da Península Ibérica. Temos cerca de 900 km de rede, enfim, eu digo isto com algum gáudio, porque, enfim, tem aqui 2 colegas que são muito prós também de energias renováveis, mas fomos a primeira rede a injetar biometano, num projeto em Mirandela, o RAIS, e onde testamos, digamos que os méritos deste gás natural. Estamos localizados no norte interior e no Alto Minho, temos 31 licenças, estamos em 34 municípios e temos 3 blocos de licenças, um primeiro bloco de 5 licenças, um segundo de 18 e um terceiro, mais recente, de 8 licenças. Enfim, o nosso pedir é relativamente simples de explicar, até porque o grosso, como estão a ver ali na segunda coluna, o grosso do nosso investimento está afeto às licenças, às últimas licenças que o concedente atribuiu à Sonorgás. Por isso, enfim, elas vêm refletidas no pedir, porque têm que estar refletidas no pedir, mas na realidade o concedente atribuiu-nos esta exigência de fazer este investimento e os restantes montantes, enfim, nós testamos-lo como sendo valores que temos que usar para a manutenção das redes mais antigas. Dar nota do porquê da diferença destes 2 valores. No desenvolvimento da atividade da Sonorgás, nós estamos espartanamente limitados às licenças e à área geográfica das licenças, e ocorre, na maioria dos casos, que por vezes estamos a fazer um desenvolvimento numa rua e de um lado da rua podemos desenvolver uma rede de gás e do lado contrário da rua não podemos, não é? Eu estou a simplificar isto, por vezes é uma zona de uma cidade podemos desenvolver rede e noutra zona não podemos. E isso cria um conflito muito grande. A população não percebe, os presidentes de Câmara não percebem. E o que é que nós fazemos? Sempre que temos que desenvolver o pedir, tentamos dar nota de que o regulador devia ser cada vez mais permissivo e olhar para a necessidade da importância das redes. E é por isso que temos estes 2 valores. Nós ajustamos o valor final do pedir 2024
aos stakeholders, à ERSE e à DGEG, mas dando nota disso, dando nota de que nós podemos saturar muito mais as nossas áreas e podemos, com isso, também ter muitos mais clientes. Os méritos do gás natural, enfim, já nos ouviram aqui falar dos méritos. Eu queria que tivessem a noção de que em todas as zonas o gás natural é muito importante. Nas zonas regionais o impacto é muito maior. Quando a primeira fatura de um cliente que transfere a sua energia do GPL, do butano, da garrafa, para o gás natural, são 50%. São, no mínimo, 50%. Eu diria que numa fatura de 50 euros, as pessoas recebem logo a vantagem, sem letras pequenas, sem contratos paralelos, a vantagem é realmente muito significativa. Em termos sociais, eu diria que nós somos os verdadeiros promotores do combate à pobreza energética e, no nosso caso também, principalmente, nós conseguimos levar a determinadas regiões o desenvolvimento que elas não tinham, e principalmente o desenvolvimento regional. Eu dou-vos nota de Mirandela, Arcos de Valdevez, Ponta Barca, Póvoa de Lanhoso, Régua, Cabeceiras de Baixo, Monção, zonas com áreas industriais no passado absolutamente diminutas e que hoje têm áreas industriais muito importantes. Reforço Arcos de Valdevez, porque conseguiu potenciar indústria automóvel que estava em Espanha e que, por via das redes, obviamente não só por via das redes, mas pelas redes, acabaram por se estabelecer nestas áreas. São zonas, e se repararem, onde a taxa de desemprego é muito baixa. Por isso, as redes são verdadeiramente um motor de coesão territorial e um motor de desenvolvimento. Passando para os critérios ambientais, enfim, nós no gás temos sempre esta métrica de comparar as vantagens do gás natural e do GPL, ou seja, das garrafas de gás. E nós, em termos de emissões, enfim, nós somos a energia de transição e nós realmente contribuímos ativamente por questões ambientais. Mas não só por isso. Trago-vos hoje aqui um caso de estudo, um caso em que estamos a trabalhar. Há vários casos na nossa zona regional, mas dar-vos nota de que na Póvoa de Lanhoso nós temos uma unidade de tratamento de resíduos que já produz biogás e que podia produzir biometano, e a quantidade dessa produção injetada na rede descarbonizava 100% dos consumos da Póvoa de Lanhoso. 100%. Ou seja, todo o consumo daquela localização seria descarbonizado. Digamos que há, da parte do setor energético, a tentação de complicar este setor. E este é o slide que é o maior reflexo da descomplicação. Os senhores são decision makers, são promotores de legislação, e nunca se esqueçam deste slide, porque este slide mostra bem que sempre que carregarem no acelerador para uma destas energias, o impacto que vão ter e o impacto que vão ter nas pessoas, nas empresas e nos serviços é este. Podemos contorcer-nos como quisermos, mas este é o impacto real nas pessoas. Podemos gostar mais ou menos da energia, mas este é o impacto que tem no bolso das pessoas. Termino desta forma, não queria ser, obviamente, tão crítico, mas enfim, agradecer a vossa disponibilidade. Faltou a piada do Alentejo, exatamente. Peço desculpa, já agora, se o Sr. Presidente me der a piada do Alentejo. Gostava que o Sr. Deputado, quando tivesse disponibilidade, mas eu depois também lhe darei os dados, nós falamos de dois Portugais. Nós falamos de um Portugal de Lisboa para cima e há um Portugal de Lisboa para baixo. E das regiões autónomas, exatamente. Peço desculpa. Exatamente. Peço desculpa. Peço desculpa. Tudo o que nós aqui hoje discutimos convosco é de um outro Portugal, é Portugal acima de Lisboa. O Portugal abaixo de Lisboa não tem, enfim, tem as infraestruturas que tem, mas não tem uma infraestrutura de gás natural.
adequada às exigências que seriam expectáveis. Principalmente no Algarve, onde temos, digamos que, em termos de hospitality, de hotelaria, enfim, é conhecido de todos. Eu gostava que comparassem o preço do GPL a sul de Portugal, para terem essa noção. É a zona mais, enfim, mais depauperada do país, mas consegue ter a energia mais cara do país. E isto é estranho, porque, enfim, com certeza que existirão 500 mil discussões sobre o tema. Há uma coisa que nós podemos garantir. Se existissem redes no Alentejo, se existissem redes no Algarve, seguramente os clientes teriam uma opção. E a opção que têm hoje é a opção entre a eletricidade e o propano. Talvez fosse boa ideia começarmos a pensar nisso. Dar nota também que é no Alentejo que existem os maiores recursos para a produção de gases renováveis e principalmente do biometano. Por isso, enfim, a piada era essa, era, se puder... Pedia-se aos seus deputados que agora não entrassem em diálogo com as entidades, senão vamos ter aqui dificuldade. Muito obrigado. Eu ia agora dar a palavra, aliás, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do parlamentar do PST, na roda das intervenções. Tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Atentas às exposições que agradecemos, há aqui algumas questões que gostaria de ouvir a vossa posição e opinião. Uma primeira tem a ver com uma recente alteração à Lei Europeia do Clima, com a introdução do cumprimento de uma meta intermédia em 2040 para o atingimento da redução de emissões de 90%, tendo por referência as emissões de 1990. No fundo, a Comissão introduz aqui um exercício de exigência face ao que foi o Fit for 55 e aquilo que são as metas de 2050 da total descarbonização. E, portanto, gostaria de ouvir os contributos para este acelerar, se quisermos, do rigor e da exigência que os vossos planos de investimento e a vossa abordagem estratégica possa já incluir, uma vez que esta alteração é extraordinariamente recente e, portanto, se estamos a discutir os planos, faz todo o sentido que eles acomodem esta alteração. Eu gostaria ainda de pedir que aprofundassem, por favor, aquilo que foi a vossa intervenção em matéria de posições disruptivas para as soluções de investimento propostas, aparentemente, de acordo com a vossa exposição, pelo regulador e aquilo que é a vossa visão destas dificuldades ou da desadequação de uma abordagem mais arrojada conforme a vossa intervenção. Outro ponto que gostaria que aprofundassem e que é um tema, digamos, de alguma controvérsia é a comparticipação ao produtor de biometano e o impacto que esta estratégia ou que esta opção tem no tarifário, isto é, nos consumidores, na indústria e fundamentalmente nas famílias. Também gostava de vos ouvir um tema que nenhum dos senhores teve certamente a oportunidade de abordar, que tem a ver com o nível de digitalização. É um assunto que surge comentado nos vossos planos de investimento e é referido nas apreciações dos parceiros suscitados, mas que nenhum dos senhores teve a oportunidade de introduzir a vossa estratégia e a vossa visão para a digitalização deste sector, mas mais importante do que digitalizar, nós não queremos digitalizar a burocracia, nem digitalizar o existente, é qual é, na vossa visão, o investimento no digital e o contributo e impacto real que tem na economia do processo que fazem e no impacto, e o mais importante, o impacto eventual na redução dos custos para os consumidores e, por conseguinte, no contributo real para a economia. Ainda gostava também de ouvir a vossa opinião sobre algo que é estrutural. Nós temos uma rede de gás com elevada capilaridade, como nós sabemos. Ela está fundamentalmente dimensionada e preparada no sentido da distribuição para o consumidor, mas quando nós queremos substituir a produção ou queremos aumentar, melhor dito, o contributo dos gases renováveis no balanço energético do país, e neste caso das redes de gás, é crucial percebermos como é que se pode adaptar uma rede que está unidirecionalmente concebida e preparada
para a bidirecionalidade de aceitar os gases que são gerados pelos bioprodutores. Isso para nós é uma matéria central, porque esta preparação técnica de raiz das redes é o que pode ditar a diferença entre nós virmos a ter ou não as taxas de penetração dos gases renováveis e a sua distribuição até aos consumidores. E, portanto, isto é uma matéria que para nós é muito importante conhecer em detalhe e pedia-vos este esclarecimento. Finalmente, uma questão que também nos suscita grande interesse, vimos pouco abordado na vossa apresentação, quer dos planos de investimento, quer da vossa apresentação hoje, o impacto das várias dimensões na redução tarifária. A última apresentação dos senhores até foi bastante interessante desse ponto de vista, mas gostávamos de ter uma visão clara, se quisermos, do contributo de cada fator e do impacto em termos proporcionais na redução tarifária. Isso para nós é algo muito, muito importante, porque numa análise de decisão política, olhar também para aquilo que tem mais impacto na redução tarifária é um dos fatores mais determinantes, porque é aquele que mais impacto também tem na economia e, se quisermos, na poupança ou na libertação de recursos para outros fins. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as apresentações esclarecedoras e a forma como as fizeram a esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, como o tempo é limitado, permitam-me cumprimentar e agradecer a presença dos senhores representantes da FUEN, da REN de Portugás e da Sonorgás. Assim sendo, caros colegas deputados, sabemos que têm sido críticos, pelo menos alguns, a nosso ver bem, da atuação da ERSE. Por isso, gostaria de colocar algumas questões. Já tiveram a oportunidade de analisar este novo parecer da ERSE sobre o pedido de 2025 referente à rede de transporte de gás? E, se assim, mantém as reservas e críticas que fizeram ao parecer anterior? Continuam a considerar que é um parecer desequilibrado, restritivo e pouco realista face às necessidades do setor e às metas de transição energética? A verdade é que o Governo e o regulador parecem, na nossa opinião, obcecados com a ideia de descarbonizar apenas através da eletrificação total, como se o gás, e pior ainda, o gás renovável, fosse um inimigo. Desta forma, pergunto-nos frontalmente, há ou não um preconceito ideológico contra o gás? Há ou não uma tentativa deliberada de matar o setor em nome da propaganda elétrica? Porque é exatamente isso que está a acontecer, na nossa opinião, repito. O mesmo Governo e regulador que tencionam cortar pela metade no gás, tencionam duplicar o investimento no elétrico. Podemos estar enganados, mas não observamos aqui grande diversificação energética. Bem antes, pelo contrário, mais parece uma monocultura energética. E uma monocultura energética é o contrário de segurança e soberania. Volto a questionar. Há ou não um lobby das grandes elétricas a influenciar as decisões políticas e regulatórias? E quanto ao biobutano, o grande ausente de toda esta discussão, o Governo fala do hidrogénio, mas mantém o Plano Nacional de Biometano parado na gaveta. Qual seria o impacto de uma regulamentação séria que aproveitasse resíduos agrícolas, florestais e pecuários, criasse unidades descentralizadas e injetasse esse gás limpo na rede através das UAGs? E que papel podem ter os aterros e o biogás? Vamos continuar a queimar em vez de aproveitar? Sobre o licenciamento. As licenças ambientais e de injeção de gases renováveis são um incentivo ou um bloqueio? E o tão falado simplex ambiental é útil ao vosso setor? A decisão de eliminar as pré-instalações de gás nas novas construções, isto faz sentido? Num país que tem rede instalada e milhões de consumidores, não seria mais lógico garantir a possibilidade de ligação até para permitir no futuro a utilização de biometano e preservar a liberdade de escolha nas famílias? Gostava ainda de ouvir a vossa opinião sobre o programa ELAR. É, na nossa perspectiva, uma medida eficaz e justa, ou mais, é, na vossa perspectiva, uma medida eficaz e justa, ou mais uma iniciativa que ignora as comunidades rurais isoladas que vivem dependentes das famosas e não baratas bilhas e sem alternativas viáveis? Senhores representantes,
A questão central é esta. Portugal quer descarbonizar com inteligência e equilíbrio ou por decreto ideológico? O que está em causa já não é apenas a transição energética, é a soberania nacional, é a estabilidade das empresas que investem e criam emprego, e é a justiça para as famílias e indústrias que pagam as faturas mais caras da Europa. O Chega defende uma transição energética racional e equilibrada e soberana, com gás, biometano, hidrogénio, nuclear modular e renováveis, sem dogmas, sem lobbies e sem submissão a Bruxelas. O país precisa de estratégia, de estabilidade e de respeito. E o setor de gás tem sido tratado precisamente com o contrário, com instabilidade, improviso e desprezo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Aproveitar para cumprimentar os representantes dos operadores aqui presentes. Nós, no Partido Socialista, temos uma visão do setor completamente alinhada com as preocupações aqui manifestadas. Nós temos a noção de quando a rede de gás foi implementada no país, foi implementada no sentido de dotar o país de uma tecnologia que, à altura, se julgava fundamental para sempre. Essa perspectiva estava na cabeça dos decisores políticos e, à altura, com os dados que se conheciam, era a estratégia acertada que colocava Portugal no mapa de competitividade industrial e de redução de custos muito significativos para as famílias. Entretanto, os tempos avançaram e as preocupações ambientais vieram com esses tempos e bem. Aquilo que, noutra altura, era vital, passou a ser determinado como uma fonte de energia de transição, porque havia outras fontes mais verdes, mais limpas, que a elas se vinham substituir. Contudo, o conceito de fonte de transição não é o mesmo que tínhamos há 5 anos e que temos hoje em dia. Porque há 5 anos a perspectiva era transitar tudo e rapidamente para o elétrico. Hoje em dia, aquilo que é a perspectiva é transitar gradualmente o mais possível para fontes de gases renováveis em larga escala. Começámos primeiro com uma perspectiva de larga escala relativamente ao hidrogénio, tecnologia que tem demorado a atingir graus de maturidade tecnológica que permitam atingir essa amplitude, mas outra tecnologia tem surgido no panorama de forma muito evidente e com grandes resultados, até de forma comprovada, que é o biometano e os biogases. Nesse sentido, como em todo o setor energético, o trunfo é termos um mix acertado que nos permita recolher o melhor que cada uma das tecnologias coloca ao serviço do país, dos consumidores, da indústria, dos players económicos, dos operadores, das empresas. E é preciso eliminar entraves à aplicação dessa estratégia. Desde logo, porque as nossas redes de base não estavam preparadas, não foram construídas para que, como já aqui foi dito, pudéssemos, de uma forma disseminada no território, poder injetar novos gases renováveis. Há países que já passaram por esta crise e um produtor de gás ver-se constrangido com a possibilidade de injetar única e exclusivamente nas estações de válvulas pré-existentes, coloca muitas vezes o investimento inviável, numa situação de inviabilidade, porque as distâncias de recolha dos biorresíduos determinam que esse investimento já possa não ser viável. E eu acho que esse é um caminho que nós temos que fazer. Nós temos que continuar a investir na nossa rede, temos que continuar a arranjar soluções para maximizar a nossa rede, nós temos que continuar a caminhar no sentido daqueles que se julgavam combustíveis de transição
possam transitar não só para o elétrico, mas também para gases renováveis e, portanto, esse esforço tem que ser um esforço de todos, dos operadores, dos consumidores do país. Por último, perguntar aos operadores que lidam diretamente com o transporte dos gases, que é uma preocupação mais técnica, quais é que são os regimes de compatibilidade entre cada gás, ou seja, gás natural com o qual temos que continuar a viver, hidrogénio que estamos a começar a introduzir e biometano que queremos introduzir em larga escala. Há de haver um mix que possa ser suportado em condições de segurança pelas redes e qual é que é o investimento que é necessário adotar nas redes para que esse mix se possa ir beneficiando cada vez mais os gases renováveis, nomeadamente o biometano, como também já aqui foi dito, é um gás estruturante e que pode permitir evidenciar em todo o território nacional um fator de coesão territorial, o que é muito importante para o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora entrar na resposta global dos requeridos e, portanto, tem 12 minutos, até 12 minutos cada, para poder dar as respostas finais. Obrigado. Muito obrigado. Vou procurar, em conjunto com os meus colegas, endereçar as questões que nos colocaram. Bom, começando exatamente aqui pela evolução das diretivas europeias e a ambição de alcançarmos em 2040 maiores níveis de descarbonização, a perspectiva que temos é que, efetivamente, estas metas e estas ambições de descarbonização, elas serão alcançáveis nos diversos países, e também porque cada país tem o seu contexto, tem a sua realidade, mas seguramente que precisarão de uma maior diversidade de fontes de energia renovável. Isso, Portugal tem sido um exemplo louvável e um dos melhores exemplos da Europa naquilo que é a produção de energia renovável, seja eólica, seja fotovoltaico. Aquilo que nos parece é que, efetivamente, uma abrangência de olhar para as diversas fontes de energia renovável com uma maior ambição para outros eixos, permite-nos chegar mais depressa a essas metas e de forma mais económica do que num cenário de uma única aposta numa solução. Portanto, nós o que temos aqui, de facto, o tema que porventura estará muito na base da discussão é a opção dos diversos vetores energéticos e se seguramente está comprovada a utilidade e a oportunidade de desenvolvermos e de termos fotovoltaico, eólico. Eu penso que o que nos falta, em particular em Portugal, os passos estão a ser dados, mas temos de acelerar, é a aposta no lado das moléculas, nos gases renováveis. Porque, efetivamente, o que se encontra no lado do consumo é que haverá um conjunto de consumos onde os eletrões, se me permitem, e os eletrões renováveis são uma solução, haverá um conjunto muito vasto de consumos onde as moléculas, pelas necessidades de combustão, pelas necessidades de temperaturas, pela necessidade da indústria, são absolutamente incontornáveis. E, portanto, eu diria que, para alcançarmos essas metas, o que nos parece absolutamente essencial é uma aposta urgente nos dois eixos. Se já estamos muito fortes e muito capacitados no eixo dos eletrões, o que temos é de acelerar este atraso que possamos ter do lado das moléculas. Juntando que esta descarbonização, se quisermos pensar no final último, que é termos a ausência de emissões ou corrermos para esse objetivo, uma descarbonização mais diversificada, ela reúne também maior segurança de abastecimento, maior segurança de funcionamento dos sistemas e, a juntar isto tudo, maior economia, um custo mais baixo para a totalidade da descarbonização. Quando referimos aqui, enfim, esta abordagem disruptiva e as consequências deste parecer do regulador sobre o corte, bom, eu não posso deixar de referir, e em particular das 9 distribuidoras da Fluene, nós temos, e se olharem para aquilo que é o volume de investimento em cada distribuidora, estamos efetivamente focados naquilo que é, conforme eu referi, a saturação do mercado existente
E temos um conjunto de empresas que trabalham, empreiteiros, e trabalham exatamente num regime com um equilíbrio que nos parece muito saudável daquilo que é a construção das redes, a ligação de clientes e também as operações, enfim, as operações de manutenção, as operações de área de assistência técnica e de serviços técnicos. E, portanto, não podemos deixar de olhar com um enorme receio que um corte disruptivo naquilo que é a evolução do CAPEX, conforme referiu o meu colega Nuno, os planos de investimento que nós apresentamos são estáveis ao longo do tempo e são focados essencialmente na saturação, mas se tirarmos este eixo, bom, há desde logo um possível efeito que é o aumento significativo dos custos de operação destas equipas que estão no terreno, que estimamos, enfim, apenas olhando para o universo da Floen, que possa ser superior a 10 milhões de euros de custos anuais de operação, conforme eu referia, de manutenção, de assistência técnica, por parte de todos os meios que estão hoje em dia no terreno. Compatibilização do produto do biometano, se eu creio que percebi bem a questão e que de alguma forma também penso que está, eu procurarei também endereçar a última questão que o Sr. Deputado fez. O biometano, eu faria um comparativo com aquilo que hoje em dia sentimos nas nossas casas com a eletricidade verde. Nós, quando ligamos uma lâmpada, um interruptor, nós não sabemos se aquele eletrão é um eletrão produzido na central termoelétrica ou numa central fotovoltaica. É um eletrão apenas. O biometano, quando comparado com o gás natural, é a mesma coisa. Nós não vamos sentir nenhuma diferença se estamos a consumir uma mistura de 10, 15, 30, 70% de biometano na nossa rede. O biometano tem exatamente esta faculdade que é totalmente, enfim, comparável com o gás natural e é isso que vemos nos diversos países da Europa. Isso é uma enorme vantagem em termos de facilidade de substituição. Quando nós falamos com o setor da cerâmica, com o setor do vidro, setores tão relevantes para a descarbonização, e que muitos deles têm vindo a fazer 3 grandes eixos de descarbonização. O primeiro, que é aquilo que me parece que é incontornável, que nós devemos ter sempre presentes, maior eficiência. Essa é a melhor descarbonização. Se utilizarmos menos energia, estamos a ter menos emissões. E, portanto, a minha leitura, no contacto que temos com este segmento industrial, é que, seguramente, a utilização mais eficiente da energia, a grande maioria desta indústria já deu esse passo. Explorar as soluções de eletrificação de alguma utilização, de alguns consumos e utilizando eletricidade verde, também já deram esse passo. Vemos um conjunto de indústrias, seja na cerâmica, seja do vidro, também com alguns testes quanto à utilização do hidrogênio. Mas o biometano aporta um valor muito significativo para a indústria em cima destes 2 eixos. É que enquanto que a eletrificação ou o hidrogênio vão sempre precisar de alterações nas unidades industriais, alterar processos, alterar equipamentos, alterar fornos, o biometano, pelas razões que eu há pouco referia, entra numa fábrica cerâmica, entra numa fábrica de vidro e não foi preciso alterar absolutamente nada. Isso é muito relevante para que a indústria possa descarbonizar e não ter o impacto negativo de investimentos adicionais. Partilhando já aqui com o meu colega, mas sobre a digitalização do sistema, no caso das 9 distribuidoras da Floen, nós apresentamos no plano de investimento, dentro da rubrica que está em outras atividades, um valor de cerca de 35 milhões de euros para sistemas de informação do Grupo Floen. Devo fazer um destaque sobre esta verba. O grupo está num processo de substituição de toda a sua estrutura de sistemas do grupo, com um realce que é importante. Estamos a substituir sistemas que existiam desde 1995 nas distribuidoras do Grupo Floen. E, portanto, estamos, ao final de 30 anos, a fazer a substituição de um sistema que, eu diria, vai viver mais 30 anos ou mais. Portanto, é um investimento que nos parece, se olharmos para o tempo, uma necessidade. Sem perder de vista que, ao fim e ao cabo, este investimento acomoda já também soluções naquilo que é a sensorização da rede de gás. E se eu há pouco referi, o biometano, portanto, é completamente utilizável em conjunto com o gás natural. A única coisa que precisaremos ter nas nossas redes, e estamos já nas diversas grupos, é um projeto comum, aquilo que se chama a medição da qualidade do gás. Porque
A rede de gás, em Portugal, deixará de ter 2 pontos de injeção, enfim, numa versão muito simplificada, aquilo que recebemos em Campo Maior e no terminal, mas passará a ter uma diversidade de pontos de injeção. As estações de resíduos sólidos urbanos, os produtores agropecuários, e, portanto, passará a ter uma diversidade significativa de pontos de injeção. Isto implicará ter uma maior sensorização, que está exatamente previsto num projeto que é o Gas Quality Tracking System e que nos permite exatamente rastrear e perceber o poder calorífico do gás que estamos a entregar a cada unidade nos clientes. O que se relaciona também com a bidirecionalidade, isto, ao fim e ao cabo, permite que tenhamos este fluxo de gás, que, conforme eu dizia na minha intervenção inicial, a infraestrutura passa a ser uma infraestrutura que leva gás aos clientes, mas não podemos mais deixar de ver como uma infraestrutura que recebe gás renovável para outros clientes. À qual juntaria aqui uma solução que está também nos estudos que temos vindo a desenvolver para acelerar o plano do biometano e que é exatamente, e é uma solução que vemos noutros países, e que são os modelos logísticos flexíveis, muitas vezes referidos como hubs de injeção, e que podem ser, em particular no biometano, muito relevantes, que é exatamente com a agregação de feedstock de diversas centrais produtoras e que, se tiverem a uma distância significativa da rede, possa existir aquilo que chamamos uma rede virtual e que não é mais nem menos do que aquilo que hoje em dia já existe no abastecimento de unidades com UAGs, em que um caminhão cisterna vai buscar o gás natural liquefeito ao terminal de Sines, transporta o gás natural liquefeito para Miranda, para Beja, para Évora. Aqui o que passaremos a ter serão centrais de produção de biometano e que possam ter, ou através de gás natural liquefeito ou através de gás comprimido, o seu transporte depois para a injeção na rede. Ou os mecanismos também, muito desenvolvidos já em França e também na Dinamarca, o reverse flow, que é em algumas zonas onde o consumo possa ser menor, mas com um forte potencial de produção de biometano, que o biometano possa também ser injetado na rede de transporte. E a partir do momento em que é injetado na rede de transporte, ele pode chegar a outras regiões. Eu dei o exemplo, apenas o impacto na redução tarifária ou o impacto nas tarifas. Na minha intervenção inicial dei o exemplo daquilo que foi o estudo que fizemos, e foi um estudo porque é aquilo que vemos como uma solução de aceleração do biometano em França, Itália e Dinamarca, que é exatamente a partilha de custos da ligação de um produtor. Hoje em dia, a França tem um sistema em que cerca de 60% do custo com a ligação à rede é suportado pelo Sistema Nacional de Gás e 40% pelo produtor. A Itália está a estudar a evolução para uma solução de 80% pelo Sistema Nacional de Gás, 20% pelo produtor. Em ambos os países foi visto que estas soluções são absolutamente essenciais para que o biometano escale, ganhe maior volume e maior aproveitamento. Por isso, fizemos o estudo com esta solução, que é talvez mais extrema, de 80% com participação pelo Sistema Nacional de Gás, 20% de custo assegurado pelo produtor, e com este impacto, para os 50 projetos que permitem alcançarmos 2,7 TWh em 2030, o impacto na tarifa não chega a 2%. Se voltarmos a ter em conta aquilo que hoje em dia é a competitividade do sistema de gás no custo das famílias, enfim, essa competitividade não fica posta em causa. Eu se calhar, parava aqui neste primeiro lote de perguntas. Há aqui algumas que eu não me esqueci, mas só para o caso do Nuno ou do Ricardo. Muito obrigado, Engenheiro Gabriel Sousa, do Grupo FUEN. Estava dentro dos 12 minutos, portanto, é 12 minutos para cada um. Passo agora a palavra ao Engenheiro Nuno Fitas Mendes, da REN Português Distribuição S.A. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder às perguntas conforme elas foram sendo colocadas, tentando não me repetir no que o meu colega já disse. Mas antes de fazer uma nota, que era aproveitar por agradecer a todos os colaboradores da REN Portugás, da REN, da ERSE, da Direção-Geral de Energia, dos nossos parceiros, fornecedores, municípios, clientes, que contribuem para estes planos. Portanto, os processos de consulta pública são salutares, ajudam-nos a melhorar e, portanto, nós estamos convencidos que temos hoje um plano melhor do que tínhamos no início. A segunda nota é, eu de formação de base sou engenheiro eletrotécnico, trabalhei no setor da eletricidade, trabalho agora no setor do gás, o que é uma vantagem porque permite responder mais facilmente a algumas das perguntas sobre a complementaridade e não a oposição entre eletricidade e gás. Indo agora às perguntas mais concretamente por grupo parlamentar do PST, começando pelo PST. Sobre a redução de emissões para 90... À vontade, Sr. Deputado.
Sobre a Sr. redução... Sr. Presidente, posso interpelar a mesa? Sim, Sr. Deputado. Eu queria pedir desculpa, quer à resposta que estava a ser dada, quer naturalmente à Comissão, mas a alteração da reunião de assuntos europeus em que eu sou relator do relatório da participação de Portugal na União Europeia obriga-me a lá estar e, portanto, fica o meu compromisso de ouvir naturalmente no vídeo a resposta com muito interesse que me está a ser dada e pedir a vossa compreensão e desculpa por este facto que é inusitado, nem é habitual. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ao Eugênio Nuno que possa continuar a sua intervenção. Está parado o tempo, portanto, pode continuar. Sobre o acelerar das metas para 2040, a resposta que nós temos a dar a isso é a seguinte. Se hoje tivéssemos a quantidade de gás natural que temos convertida para biometano, ou seja, se no limite importássemos 100%, em vez de gás natural fosse biometano, rapidamente as nossas redes absorveriam 100% biometano. Muito rapidamente. Ou seja, o problema da descarbonização não é hoje um problema de redes, é um problema da disponibilidade deste gás renovável. E, portanto, assim este gás renovável exista, e ele começa agora a aparecer nos primeiros projetos, nós cá estaremos para dar a credibilidade que temos de dar do ponto de vista técnico e tecnológico para que as soluções no âmbito das redes não sejam um constrangimento, mas sim uma solução. Sobre a redução drástica, portanto, uma das perguntas feitas sobre a redução drástica do regulador e a disrupção. Eu recordava este slide que apresentamos. A nossa proposta inicial apontava para um incremento de 0,2 pontos percentuais na tarifa de venda a clientes finais. A redução do regulador permite passar estes 0,2 para 0,1. É a diferença. Portanto, fazer aquilo que nós estamos a propor ou o que está escrito nos primeiros pareceres do regulador implica passar de 0,2 para 0,1. Nós achamos que é marginal, é respeitável esta diferença, mas ainda assim, para aquilo que poderá ser o futuro da energia em Portugal, achamos que vale mais investir e ter diversidade do que autolimitar-nos. Sobre participação dos produtores e a comparticipação dos produtores. Nós somos da opinião que, se pudermos comparticipar com as ligações dos produtores à rede, já estaremos a ajudar muito. Ou seja, achamos, no caso do setor elétrico não é assim, quem tiver um parque renovável arca com todos os custos, desde a ligação do parque renovável até à rede. Nós achamos que uma forma de apoiar o setor, até porque temos métodos construtivos simples que conhecemos, que dominamos, conhecemos os parceiros e, portanto, é-nos sempre mais fácil fazermos essas extensões e depois partilharmos o custo do que ficar tudo do lado do produtor. É muito fácil socializar esse custo. O sistema de gás natural é um sistema que funciona de forma socializada e é um sistema de utilizador-pagador. É outra das coisas que temos de analisar aqui nesta nossa discussão. Digitalização. Tal como o Gabriel disse, nós também na Portgás temos um sistema que eu costumo apelidar, é um Toyota Corolla com 500 mil quilómetros, está neste momento a ser alterado. É um excelente sistema de informação, note-se, por isso é que eu lhe chamo, peço desculpa à publicidade Toyota Corolla, mas as necessidades do mercado são outras e temos também um projeto de reformulação dos sistemas, tem o seu nome, Projeto Enter, e, portanto, revê todo o ecossistema, nomeadamente ao nível de critérios de cibersegurança. Dar-vos uma ideia também, hoje temos a correr, por exemplo, um exercício de prevenção com as Forças Armadas e participamos com um simulacro em que a nossa rede foi comprometida e, portanto, os sistemas são uma parte fundamental de combate, por exemplo, ao cibercrime e aí estamos a trabalhar muito. Portanto, sim, o plano prevê esse investimento. Sobre a elevada capilaridade e a alteração de fluxos que aqui foi levantada, não é problema nenhum. Ou seja, as redes de gás vivem muito bem com isso. São redes físicas e, portanto, se imaginarem um tubo de água, a água pode ir para um lado ou pode ir para o outro. No gás não é exatamente assim, mas é muito parecido. São redes mecânicas que suportam bem a alteração de fluxo. É evidente que em alguns órgãos temos de ter cuidado. Posso-vos dizer, com a experiência que tenho, que do ponto de vista elétrico não é tão fácil como é do ponto de vista de fluxos de gás ou de água. Portanto, são, na prática, fluidos. Contribuição para a redução tarifária e preços nos consumidores. O meu colega mostrou a tabela de preços que a DECO, ou a Zero, ou nós, o regulador, consegue elencar. O custo por quilowatt-hora em gás cifra-se, grosso modo, nos 7 cêntimos.
No caso do setor elétrico, estará à volta dos 17 cêntimos, o mesmo quilowatt-hora. E, portanto, nós somos os primeiros interessados em não subir dos 7 cêntimos. Não é? Mas se no limite tivéssemos de sacrificar um pouco esses 7 cêntimos para garantir uma transição energética, temos toda a disponibilidade para o fazer. Recordar que a nossa taxa de retribuição hoje cifra-se nos 5,7%. Os investimentos que estamos a propor ultrapassam, em termos de rentabilidade, os cerca de 6%. Portanto, nós entregamos prémio ao sistema e demonstramos isso no nosso plano de investimento. E, portanto, acreditamos que existe uma redução tarifária. Evidentemente, depois não me esquecerei, nesta lógica da redução tarifária, do tema da conversão de consumos elétricos para consumo de gás que o Grupo Parlamentar do Chega levantou. Portanto, sobre preços aos consumidores, nós somos particularmente interessados. Particularmente interessados. Até porque achamos que se o nosso preço não for muito mais baixo, nós a prazo temos riscos de mercado. De mercado, note-se, de infraestruturas reguladas. Sobre o parecer da Rede de Transporte, eu preferia não me pronunciar, penso que é um processo que ainda está em desenvolvimento. Agora já passei para o Grupo Parlamentar do Chega. Se existir mais alguma questão no Grupo Parlamentar do PSD, tenho todo o gosto em recuperar. Sobre o parecer da Rede de Transporte e os comentários que o regulador fez no seu parecer, nós preferimos não comentar. O processo está ainda saiu agora o resultado da consulta pública e o parecer da entidade reguladora. Terei colegas que hão de vir aqui também defender esse parecer. Sei que o plano de investimentos que foi apresentado permite manter a modernidade destas redes e a vivência destas redes nos anos futuros e, portanto, a adaptação destas redes. Com conhecimento de causa, porque os planos são públicos. Mas, com certeza, o operador da rede de transporte, tal como os operadores de rede de distribuição, têm de ser sensíveis ao que o regulador diz e tratarão de acomodar aquilo que for acomodável nos planos, sem comprometer o essencial. Eu acho que isso aí é uma das coisas que nos une. Se há ou não um lobby elétrico ou propaganda elétrica, eu aqui preferia não comentar, mas nós vivemos num mercado. Nós acreditamos fortemente que o setor energético em Portugal tem hoje 2 vetores energéticos fundamentais: o Sistema Nacional Elétrico e o Sistema Nacional de Gás. Achamos que vivemos melhor assim. Entendemos que existam iniciativas para a eletrificação. Entendemos que existam vontades para que o setor elétrico se desenvolva mais e nós somos a favor dessa vontade. Achamos é que essa vontade não deve existir por oposição ao Sistema Nacional de Gás. A nível europeu existe aquilo que se chama o sector coupling, que é exatamente a junção destes 2 setores para que os 2 setores se ajudem mutuamente. Em termos de dimensão, para percebermos, o setor de gás, em termos energéticos, vale 50% de mercado, os outros 50%, grosso modo, são do setor elétrico. Acreditar que conseguimos montar 50% em cima de outros 50% não é fácil em termos técnicos. E, portanto, há constrangimentos com que a rede elétrica tem de ultrapassar e nós achamos que estamos cá para ajudar e não para funcionar em oposição. Sobre a pré-instalação de gás nos edifícios, nós achamos que ela deveria ser obrigatória, deveria continuar a ser obrigatória. Hoje, um consumidor que for comprar um prédio novo, se ele não tiver instalação de gás e ele quiser gás, ele não compra. E, portanto, nós não achamos que isto seja facilitar o acesso à habitação. Um consumidor de gás, se quiser a seguir ter gás, tem de fazer um furo e pôr uma botija de gás, que anda para trás no tempo, com todos os problemas. Eu não quero comentar outros vetores energéticos, nomeadamente o do gás de petróleo e liquefeito, mas é um gás diferente do gás natural. E, portanto, eu diria que foi um retrocesso o fim da obrigatoriedade da instalação de gás nas habitações. Depois, se o cliente quiser ter, tem. Se não quiser, não tem. Pronto. Sobre o ELAR, nós, por opção, não comentamos outras iniciativas do Governo noutros setores, mas podemos dizer que gostaríamos mais que o ELAR fosse troca de equipamentos ineficientes por equipamentos eficientes, fossem de gás ou de eletricidade, para gás e eletricidade. Os níveis de eficiência dos equipamentos de gás hoje são altíssimos, atingem quase os 100%, por exemplo, no caso das caldeiras, no caso dos esquentadores. Não vemos necessidade de uma substituição massiva, para além de custar dinheiro. Mas somos a favor de todas as iniciativas que nos levem à modernidade
dos equipamentos na casa dos consumidores. Essa modernidade traz maior segurança. Também. Eu penso que respondi a todas as perguntas do Grupo Parlamentar de Chega. Se não respondi, eu posso recuar. No que toca às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, ficamos muito felizes de saber que estamos alinhados. Para nós isso é importante. Nós acreditamos que a transição energética se deve fazer desta forma. Não a duas velocidades, mas com dois sistemas a caminhar em paralelo. Não somos apologistas de que todos os consumos sejam elétricos. Achamos que devem existir redundâncias. Essas redundâncias provaram-se positivas ainda este ano. Nós estamos cá para ajudar no que nos for pedido. Nós somos uma entidade concessionada. Trabalhamos debaixo de um contrato de concessão, seguindo diretrizes, seja de política energética, seja do nosso concedente. E, portanto, é com o nosso concedente que temos de encontrar um caminho. E, portanto, ficamos felizes que o Grupo Parlamentar do PS esteja alinhado connosco, porque isso também nos traz alguma tranquilidade agora, no futuro, conforme os ciclos governativos também se vão alterando. Sobre os gases renováveis e os graus de maturidade das tecnologias. Enquanto operadores de rede de distribuição, nós estamos muito confortáveis neste momento. Os estudos que fizemos iniciaram-se, eu não vou dizer 10 anos, mas seguramente em 2019, 2020. A pandemia ajudou-nos a estudar, tivemos um pouco mais de tempo, ainda que fosse a gerir crise, mas se acreditássemos que no futuro poderíamos ter na rede de distribuição 20% de hidrogênio e 80% de biometano, não estaríamos longe da verdade. Repito, se hoje existisse biometano suficiente no mundo, nós poderíamos substituir todo o gás natural por biometano, eu não digo amanhã, mas nos próximos meses, só para termos a certeza. O gás natural é totalmente compatível, o biometano é totalmente compatível com os equipamentos de queima. E, portanto, esta questão da descarbonização, para nós, para além de não ser nova, seria muito rápida se este gás renovável já existisse em quantidade. Não existindo, o que nós estamos a fazer é garantir que gradualmente vamos recebendo e injetando. Mas do ponto de vista de restrições, nós não temos grandes restrições. Seja a nível do ACE, com quem trabalhamos com o INEGI e temos os estudos feitos, seja a nível do polietileno, do qual temos 80% da nossa rede instalada, e, portanto, ele é perfeitamente inerte, o gás é perfeitamente inerte sobre esse meio. E, portanto, estamos muito, muito confortáveis sobre qualquer que seja o mix que se venha a revelar. Repito, a nossa função é sermos facilitadores da injeção, recebendo todo e qualquer gás que venha a ser produzido e tentando chegar com um custo eficiente e eficaz a essas instalações. Nós cá trataremos, ao nível de sistemas, de garantir a mistura e de que a infraestrutura está segura e que garanta a continuidade do negócio. É isso. Não sei se respondi, mas se não, recuo. Sr. Deputado, não podemos entrar agora aqui. É só para... Porque senão... Ainda terei depois alguns minutos no final. Já se deram os minutos todos. Há mais 12 minutos. Há mais 12 minutos ainda. Mas eu peço que termine. Não vou cortar a palavra, peço que termine. Sobre os pontos de injeção, eles estão planeados. E, portanto, estão em planeamento sucessivo. Os pontos de injeção só tenderão a aumentar. Porque, ainda que hoje possam existir restrições, está na gênese destes operadores ultrapassar as restrições que possam existir. As redes são positivas exatamente por isso. Se tivermos um constrangimento de uma rede viária, o que fazemos é encontrar uma solução e é por isso que as redes são úteis. Porque permitem, do ponto de vista da investigação operacional, serem modernizadas e serem tornadas mais eficientes, onde, num determinado ponto, temos um constrangimento. Nas redes viárias, tal e qual como nas redes de gás, ou nas redes elétricas. Não é... Exige trabalho de todos os colaboradores, a quem mais uma vez agradeço, mas é algo que nós estamos habituados. Muito obrigado. O engenheiro Gabriel quer tirar um bocadinho do tempo do Ricardo. Ok, ele cedeu-lhe o tempo, já sei que sim, força. Vou procurar ser breve, mas só porque tinha feito os primeiros comentários, mas não tinha ainda endereçado algumas das questões. O meu colega já endereçou, mas só reforçar sobre, nomeadamente, a questão que colocaram sobre o simplex ambiental. Eu gostava só de frisar que, para além da limitação que vemos em termos de escolha, porque se estivéssemos a referir uma medida
quando alguém está a construir para a habitação própria, bom, alguém que já tomou a sua decisão, mas a verdade é que um promotor pode estar com isto a condicionar a decisão de milhares, centenas de famílias, com uma agravante, é que não se identifica, óbvio, o benefício no preço final para quem adquire a casa. Nós estamos a falar de uma instalação de gás que, feita na fase de construção do imóvel, tem um custo absolutamente marginal. Não há qualquer reflexo na redução dos custos da habitação pela ausência desta infraestrutura. E, mais uma vez, ela existir dá seguramente flexibilidade de escolha para que as pessoas possam escolher uma via ou a outra. Eu deixava só uma nota e passo já depois ao Ricardo. Eu acho que a preocupação exatamente da instabilidade de algumas decisões disruptivas prende-se com o facto de que, naturalmente, que estes investimentos e as próprias empresas olham para estes investimentos quando os planeiam, olhar para o futuro. E eu penso que já deixámos aqui, de alguma forma evidente, que analisamos também o impacto que os diversos temas têm na tarifa e no preço para os consumidores. Porque, como referiu o meu colega Nuno, é vital manter a sustentabilidade do sistema, um sistema equilibrado, e a sua competitividade. Naturalmente que, quando se olha para o futuro, uma das equações que não é fácil é como é que vai ser o futuro em termos de utilização do sistema, como é que vão ser os consumos. E isto, desculpem-me a expressão, mas muitas vezes faz-me lembrar a fábula do cavalo do inglês, que alguns de vós talvez conheçam, que é, de facto, se vamos reduzindo o alimento para o cavalo estar mais eficiente, e um dia, quando vemos que o cavalo faleceu e já estava habituado a não comer, e é uma pena. Aqui o ponto é um bocadinho esse, quer dizer, porventura existirá uma forma de olhar para o sistema de gás em que cada vez tem menos utilização. E, se calhar, é uma visão excessiva. O que nos parece, conforme eu referi na minha intervenção inicial, os planos de investimento são apresentados de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos é sempre possível rever, reapreciar o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento do mercado de biometano, o desenvolvimento do mercado dos gases renováveis, a evolução dos consumos do mercado e, com essa avaliação, ter a prudência e o ajuste àquilo que é a evolução dos investimentos para os anos seguintes. Uma última nota, o potencial do biometano, e eu referi na minha intervenção, é significativo. Projetar 60% em 2050 do gás natural substituído por biometano é muito significativo. Seguramente depende da energia que coloquemos nessa ambição e nos mecanismos para que isso possa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Dr. Ricardo Emílio da Norgás. Tivemos aqui uma prova de como o litoral consegue sempre empurrar o interior, não é? Houve aqui um... Enfim, eu vou começar pelo simplex ambiental, porque acho que é pertinente o tema. De facto, a não exigência de pré-instalação não traz liberdade ao cliente final. Ou seja, não traz liberdade ao cliente final e contribui para agravar a pobreza energética. Porque todos nós vivemos, enfim, eu sou da geração de 70, mas habituei-me a ver na casa dos meus pais um equipamento que raramente tinha alguma falência técnica, que era o esquentador. E este tipo de equipamento, este tipo de novas construções não vai ter. Nos anos 80, não sei se recordam de ver, mas as instalações não eram no interior das habitações, eram por fora. E eu não tenho dúvidas nenhumas que daqui a alguns anos é o que vai acontecer. Quando começarem a avariar os equipamentos que agora são instalados com outras energias, o custo desses equipamentos é de tal forma elevado, e eu aqui falo também, não estava a falar das bombas de calor, e falo-vos do meu território. Não é? O território onde eu atuo, tenho absoluta certeza que daqui a uns tempos nos vão estar a pedir que façam instalações por fora dos prédios, porque as pessoas não conseguem pagar os arranjos desses equipamentos. Por isso, eu diria que, se lhes pudéssemos dar alguma mensagem, essa mensagem era muito importante. Quer o custo da energia, quer essa mensagem. Queria também assegurar algo que já foi falado pelos meus colegas, enfim, eu também não vou trazer nada de novo, mas as nossas redes são altamente modernas. Elas estão equipadas, elas estão preparadas para qualquer evento. E, de forma distinta de outras energias, nunca houve um evento disruptivo no setor do gás. Nunca houve um fenómeno disruptivo no setor do gás. Isso é importante. Ou seja, estes investimentos que são feitos nestes planos servem para isso. Servem para nós hoje estarmos aqui a falar convosco, sabendo que nunca houve incidentes disruptivos. E por isso fazemos investimentos,
Há pouco não se falou da digitalização, mas foi por economia de tempo, porque as nossas redes estão constantemente a ser tratadas em termos das técnicas mais modernas, cibersegurança, enfim. Podemos asseverar de que, enfim, as redes podem receber todo o tipo de gases que forem produzidos em Portugal. Enfim, dar uma nota sobre o lobby e sobre o complexo ideológico. Enfim, eu não percebo nada de eletricidade, eu não vou falar de eletricidade, vou falar de gás e dizer-lhe que, eventualmente, a culpa é nossa. Porque nós não sabemos, nós, empresas, não sabemos explicar os méritos do gás natural, nem dos gases renováveis. Porque se soubéssemos, eventualmente, aquele slide que vos deixei era conhecido de toda a gente e, eventualmente, algumas medidas eram tomadas com base naquele slide. Por isso, não falo de lobbies, falo é da nossa inoperância. Nós somos incompetentes a explicar os méritos desta energia. Por outro lado, também sou obrigado a ter que dar um ponto de vista diferente. Ou seja, muito foi feito e muito tem estado a ser feito para os gases renováveis. Há 10 anos atrás, falar-se de biometano era como se falar de tecnologia da NASA. Ninguém percebia nada, ninguém sabia o que isso era. Falar de hidrogénio era, enfim, pior ainda, não é? E o que é certo é que esse léxico foi entrando no sistema. E hoje falamos destes gases com algum conhecimento. Por isso eu diria que, enfim, que temos feito um caminho. Enfim, podia ser mais rápido, podia. E hoje ficou provado e vocês ficam com a certeza de que se amanhã tivéssemos 100% de gases renováveis, eles podiam ser injetados nas redes. Esse caminho tem sido feito. Poderia ser mais rápido, também concordo, mas está a ser feito. E sobre esse ponto de vista, eu acho que os operadores também não se podem aliar de dar esta nota. Depois dar também uma tónica. Nós estamos a assistir, em termos europeus e mesmo em termos nacionais, a uma mudança de estratégia. Ou seja, a Europa começa hoje a perceber que precisa cada vez mais da indústria. E a indústria não se poderá desenvolver sem muita energia, sem várias energias e sem energia barata. Se nós quisermos anular o setor do gás, vai ser muito difícil, num futuro próximo, mobilizar as competências técnicas, as competências financeiras para podermos relançar o setor do gás. Por isso, é fundamental estarmos preparados para aquilo que pode vir a ser uma próxima estratégia europeia. E Portugal hoje pode estar absolutamente seguro de que pode receber investidores estrangeiros dispostos a investir. Haja território, haja espaço e haja políticas diferenciadoras e nós estamos absolutamente seguros de que podemos dar conta dessas novas ambições. Dar nota também ao seu deputado, o mix energético é isso mesmo, ou seja, eu acho que já perceberam que da nossa parte não queremos dominar nenhuma energia, queremos que existam várias energias e que sejam os clientes e que sejam as empresas a poder escolher. Agora, para que possam escolher, têm que ter redes. É o único, digamos que é a única condição exigida. Não é? Agora, o mix energético faz todo sentido. Eu diria até, e voltando à sua zona geográfica, eu diria até que devia haver mais redes. Era importante que existissem mais redes. Eu discordo aqui com a capilaridade das redes. Podíamos ter uma capilaridade muito distinta de redes que, enfim, que há uma zona do país que não tem. E essa zona do país é a zona do país onde terá, eventualmente, mais pontos de entrega de gases renováveis, não é? Que terão que ser mobilizados para outros pontos de entrega via transporte rodoviário, que é uma coisa estranha. Ou seja, produzimos um gás que é 100% verde e depois temos que embalar o gás num caminhão, eventualmente a gasóleo ou outro combustível, para o mobilizar para um ponto de entrega. Não sei, se fizer sentido, os senhores é que saberão. Agora, enfim, abrem-se aqui outras oportunidades e outras exigências. A Dinamarca quer descarbonizar o setor do gás em 100%. Pronto. Então, é possível, não é possível? Dirão, enfim, a Dinamarca tem mais animais do que pessoas. É verdade. Mas nós, em Portugal, eventualmente, podemos encontrar soluções. Obrigado. Enfim, eu não tenho mais nada para dizer, quer dizer, é difícil, depois de falar com os meus colegas falarem antes de mim, não tenho. Sim, não só tenho mais uma
tendo em conta que ainda há dois minutos, eu... Não, só terminar reforçando a ideia das economias de escala. Efetivamente, os sistemas em rede funcionam bem quando há clientes. E quanto mais clientes sobre as redes existentes, melhor. Porque rateamos por mais utilizadores pagadores os investimentos que foram feitos. Estes planos, face aos investimentos históricos que foram feitos no setor, são absolutamente marginais, mas permitem manter todo o estoque de investimento executado, ativo, em bom funcionamento e com custos muito eficientes. Sobre isso, dar-vos nota de que os relatórios do regulador sobre a eficiência em termos de custo destas empresas, se os tiverem curiosidade em lê-los, vão verificar que nós, em termos ibéricos, pelo menos, somos das empresas mais eficientes no setor energético, em termos de custo por unidade de energia veiculada. Isso tem razões históricas, inclusivamente de modernidade. É verdade que o setor de gás natural beneficia de uma prerrogativa que é, ele acaba por só ser instalado onde é altamente rentável, foi assim que ele nasceu, e, portanto, as economias de escala acabam por vir à nascença. Para finalizar, sobre este conceito de redes, eu se quiser ir de Lisboa até ao Porto, eu hoje posso decidir ir de autoestrada, estrada nacional, ferrovia, avião, até de barco posso ir. Portanto, são várias redes que me dão a opção. Não seria bom se decidíssemos só ter estradas em Portugal? Ou só ferrovia? A rede de gás permite essa opção, do ponto de vista energético, na chegada ao consumidor final, seja ele doméstico, serviço ou indústria. Muito obrigado. Agradeço às 3 operadoras da Rede Nacional de Distribuição terem estado aqui connosco. Senhores deputados, dou por terminada esta audição e retomamos às 14 horas. Muito obrigado.